você do mundo condominial. Estamos aqui na Rádio Sara Brasil FM ao vivo para todo o Brasil, né não, G Nunes? Exatamente, estamos ao vivo. E aí, meu amigo, como é que tá? Bom dia. Esse cara novinho, o cara que faz edição dos vídeos, que bota tudo para rodar. E hoje nós vamos falar aqui sobre patologia de fachada com tecnologia de desenvolvimento, sobre aquela velha polêmica. É alteração de fachada ou não é? E aí, Fábio, o que você acha? Primeiramente, bom dia para todo mundo. É um prazer enorme aqui estar falando com todo mundo aí sobre esses patologias, problemas da engenharia. É verdade. Deixa eu falar para você. Aqui está comigo o José Fábio, o cara da Caixa Smart, que é uma empresa nacional. Você atua em quantos estados, Fábio? Brasil todo. E já viu essa polêmica em quantos lugares aí? Brasil todo. Brasil é inteiro, geral. né? Tem um parecer do Instituto Vander Carvalho, não é isso? Isso. Professor Vander, que é um dos grandes players do mercado condominial, falando que a instalação de brises e equipamento de ar-condicionado não é alteração da fachada. É uma necessidade nos tempos modernos do condomínio e não deveria ser feito com coro especial. É verdade? Perfeito, é verdade. Explica isso aí pra gente. Hoje em dia, com a mudança global, tem ficado muito quente em algumas regiões que não eram quentes. Por exemplo, São Paulo não era quente. Hoje, no verão, é super quente. Então, a questão da refrigeração deixou de ser algo de luxo, mas é algo agora também que trata-se de saúde. Então, ou seja, porque os prédios novos já vêm com estrutura de ar-condicionado e os prédios antigos não podem ter. Então, podem ter, porque todos eles sofrem por essa questão de calor, clima muito quente. Então, por isso que não é obrigatório hoje em dia, né, na tese do Wander Andrade, que é um advogado lá de São Paulo. Sim. Eu tive acesso ao material dele, é fantástico o raciocínio que ele faz, né? Sim, sem dúvida. Mas tem gente que não concorda com isso daí. Agora, Fábio, vou apresentar para vocês aqui, pessoal. O Fábio, Zé Fábio é um dos proprietários da empresa, chama Caixa Smart, que traz uma tecnologia incrível que eu validei como engenheiro, porque eu não trago aqui no programa soluções que eu não atesto como engenheiro. A minha parte nos condomínios é a fiscalização e planejamento de obra. Então eu só trago soluções que eu acho que realmente vão fazer diferença para o nosso público de síndicos aí no Brasil todo, principalmente aqui na região central. Eu entendo que o melhor momento para se fazer a instalação é quando a gente está fazendo aquela obra de fachada, né? As trincas, a patologia, etc. E que muitas vezes o pessoal contrata laje técnica. Você já viu as lajes técnicas? Sim. Aquele negócio fura a parede, bota parafuso e... Sabe, é um suporte que a pessoa tem que andar em cima ali. E aí o que eu achei bacana da Caixa Smart é que ela traz uma tecnologia mais leve e você tem um certificado de garantia, um cálculo de engenharia sobre todos esses equipamentos. É isso mesmo ou não? É isso. Eu entendi errado. É isso mesmo. Então, assim, laje técnica é um negócio que é muito preocupante. Porque você, quando concebeu o prédio, você não autorizou pessoas ficarem do lado de fora andando. Mexe na estrutura. Né? Então, ou seja, pode chegar mais para cá, vem para cá. A partir do momento que você coloca uma laje técnica, você, como condomínio, está autorizando pessoas a andarem fora do seu prédio. Então, ou seja, você o cara fica pendurado ali, ele né? Ele fica fora, ele realmente sai da área interna do prédio e fica do lado de fora andando. Exato. Eu entendo na engenharia que a gente, para fazer isso, teria que ter uma estrutura já meio que projetada para fixar na laje, nos elementos estruturais. Perfeito. Né? E eu acho que essa alteração ela é muito agressiva. Perfeito. Eu particularmente, sou mais a favor de igual a aviação. Alumínio, voa, o negócio não enferruja, é muito mais saudável na minha visão. É por isso que eu trouxe aqui o Fábio da Caixa Smart. Ele fabrica praticamente, pessoal, equipamentos de ar-condicionado que uniformizam, padronizam. Como é uma linha industrial, isso é tudo computadorizado, né? Fala um pouco da gente aí da linha de produção, Fábio, como é que funciona? Nós somos a única fábrica no Brasil realmente especializada em caixa de ar-condicionado, em estruturas para sustentação de máquinas de refrigeração. O famoso brise. Pode ser assim, não? É o brise ou não é? É o brise. É o brise melhorado, porque o brise é só estética. Né? O brise, ele só oferece... O brise é o desenho, é a arquitetura do negócio. Perfeito. Falar nisso, você, para fazer essas alterações, pode ser que precise de um projeto de arquitetura que é bom para a fábrica, inclusive, né? Sim, sem dúvidas. Vamos deixar aqui aberto aqui para a gente fazer as suas perguntas. Você que está ouvindo a gente no Brasil, tá? Pode fazer a sua pergunta ao vivo. Nós estamos aqui também com o Cadu, que faz obras de fachada e vai falar aqui das patologias e tecnologias. E é o seguinte, a sua dúvida ou a sua pergunta que for a melhor escolhida no programa, pode ganhar um sorteio de brindes aqui que as empresas estão patrocinando. Tem jantar no Coco Bambu e tem uma cafeteira, né, Cadu, que vai sortear aí. Exatamente. Você pode ganhar, vai chegar na sua casa, vai falar com a gente no WhatsApp, completa aí, G Nunes. 3022 9870. 3022 9870 ao vivo. Se tiver pergunta aí, você interrompe a gente aqui, viu, G Nunes? Beleza? Então, deixa eu falar aqui um pouquinho, Cadu.
A parte das patologias. Cadu já está aqui no programa, já está o segundo programa, né, Cadu? Acho que é o terceiro. O terceiro programa. E o Cadu disse que trata todo tipo de tecnologia, de patologia de fachada no condomínio com tecnologia nova. Uma empresa que veio do sul do país. Você já vem do Nordeste, né? Isso, lá de cima. Mas ele vem das regiões de praia também. Legal. Entendeu? E ele trata com economia de até 30%. Ele resolve o problema da fachada com até 30%. Então tá com a gente no programa aqui. Cadu, o que você acha desse negócio do ar-condicionado aí? Você tem muita polêmica nas assembleias? Então, primeiramente, salve gestores, né? Cadu na voz. Estamos aí. Então, é bastante polêmico, né, Jorge, digamos assim, porque quando se envolve uma reforma de fachada, a gente não lida, geralmente, apenas com tratar uma fissura e rolar uma tintinha, como muitos dizem. Só rolar uma tintinha. Não é bem assim. Dá aquela gambiarra. Então, quando a gente fala em reformar de fato um prédio, né, uma edificação, envolve-se vários fatores. Envolve-se embutimento de dreno, e um deles é o que o nosso amigo está aqui trazendo uma solução que eu também julgo e acredito ser bem incrível. Porque no sul, principalmente, a gente tem muito aquelas caixas de ar-condicionado. De concreto ou fibra? De fibra. Tem muito de fibra. E aquele negócio, meu amigo, para tu fazer uma reforma na fachada, você tem que arrancar uma por uma. E aquilo pesa, embora não pareça, aquilo pesa e dá trabalho para montar e desmontar. E eu já vi o produto de vocês aí no mercado e vi que um dos principais pontos é isso aí, é a leveza e a praticidade para se quando vai fazer uma reforma. Embora seja algo revolucionário e novo, né, digamos assim, eu não vi ainda, não tive contato com o produto Caixa Smart em uma reforma para fazer retirada e reinstalação. Mas eu já conheço o Marcelo, inclusive, está presente aqui também. Já troquei uma ideia, pesquisei sobre o produto. Marcelo que é síndico, né? Está aqui nos bastidores, representa a Caixa Smart aqui em Brasília. Exato. E a gente está com um evento. Estava lá com a gente no evento, né? O Cadu era para estar no evento lá com a gente ontem, mas estava com tanto serviço de obra de fachada que ele não conseguiu ficar muito tempo, viu? Fala aí, Cadu, continua aí. Mas, enfim, o produto é bacana, não tive contato com retirada e recolocação, porque geralmente a gente assume essa parada. Sim. Quando a gente vai fazer uma reforma. Mas eu visualmente, né, entendendo um pouquinho do produto, eu vi que ele é de fácil acesso, de montagem e desmontagem. O que traz aí, né, facilidade para a gente que está fazendo o serviço e inovação, porque hoje tem muitos prédios que tem apenas as condensadoras, né, que fala parafusada lá, fixada na fachada. Pendura de qualquer jeito, com a fachada sem RT, sem nada. E tem aquele problema de infiltração, porque quando você instala o ar-condicionado na parte de cima, ele infiltra na parte de baixo. Na parte de baixo. Essa é a questão. Eu faço muita avaliação, muita perícia, a gente faz agora com infravermelho, com drone, né, com a câmera termográfica, e a gente identifica muito isso. As áreas de umidade abaixo do ar-condicionado mal instalado, normalmente coloca aquele suportezinho em L. Exato. E joga o ar-condicionado em cima. Ali naquele furo o cara não coloca um silicone, põe só a bucha tradicional. E o pior de tudo, o cara mete um furo na parede e passa a tubulação de qualquer jeito. Vira aquela bagunça. Bom, você que está escutando a gente aí, pelo 61 30 22 98 70, você pode participar ao vivo com o sorteio de prêmios e a participação especial aqui do patrocínio da Obra Sul e da Caixa Smart. Fábio, vocês estão chegando para o Distrito Federal, o que a galera pode contar com vocês aí, o turma de síndicos, sobre visitas, aquele suporte que o síndico não consegue fazer tudo sozinho. Ele precisa de empresas que entendam que o mercado condominial, que ele tem uma necessidade específica dentro do condomínio, né? O que você pode falar para nós aqui sobre o que a Caixa Smart tem de diferencial no atendimento ao síndico, participar de assembleia, dar aquela orientação, dar um suporte jurídico, como é que funciona na Caixa Smart? Todo o suporte que o condomínio precisar, a gente oferece. Então, começa desde o início. A gente não envia, por exemplo, a proposta. Se alguém ligar lá pedindo uma proposta, a gente não envia. A gente faz questão de visitar o condomínio, porque não pode ser de qualquer jeito. Porque nem sempre a solução padrão vai atender aquele condomínio. Então a gente ajuda a escolher o local que vai ser colocado o equipamento, o tamanho do ar-condicionado, da caixa de ar-condicionado. Então toda a estrutura necessária a gente apoia desde o início. A gente conversou no início sobre questões jurídicas. Né? Jurídicas. 2/3. A parte do jurídica tem dúvida por aí. Então, ou seja, até questões jurídicas a gente apoia. Então, tudo que é necessário, desde o início de uma conversa até o final da contratação, por exemplo agora, nesse momento,
Marcelo está ali respondendo mensagem, porque eles estão fazendo entrega agora, aonde? Águas Claras agora, então prédio Art Life. Art então, Life Design, manda um recado aí para a síndica. Quem é o síndico lá, Marcelo? É a Neuza. A Neuza, um abraço para você, Neuza, tá com a Caixa Smart. E você que é síndico, está ouvindo a rádio, passa lá no Art Life Design, Águas Claras. Águas Claras. E dá uma olhada no que está acontecendo lá, que essa solução pode ser para você. Se você quiser também ver um pouquinho do trabalho da Obra Sul, com o Carlos Eduardo aqui, você pode passar lá no residencial Enseada, residência do seu Carlos Maringá, que eles estão com a obra bem grande lá e eu estou sentando a borracha na fiscalização, viu? Não passa nada. Boa. Tem hora que o menino liga para mim e fala, você tá doido, isso aqui não dá para mim e tal. Assim, mas meu amigo, meu negócio é fiscalizar, né? Se você... Isso aí. Agora se vira com o problema aí. Boa. Entendeu? E aí, Como só é que para tá lá? terminar, só para Vamos terminar, lá. por exemplo, nesse prédio, eles estão recebendo nesse exato momento. Agora, Então, agora. agora. 11h30 da manhã, Exato tá chegando momento. quantas caixas no Art Life Design? Algo em torno de 60 a 80 caixas. 60 ou 80 caixas. Isso. São quantas no total lá? Vão ser 1.000. 1000 caixas. Então, Cara, esse pensa, é o volume você que está do outro lado, imagina você colocando 1000 caixas de ar-condicionado no seu condomínio. Será que você dá conta? Perfeito. Sem suporte é impossível, né, É cara? possível. Então, por isso que o Marcelo está dando todo o apoio lá na entrega, justamente para garantir que desde o início a gente acompanha até o final. Só que não para, né, no momento da entrega. Depois disso, as empresas vão instalar. Porque nós vendemos o produto, nós não instalamos. Aí entra o Cadu, né, com a empresa dele. Então você não faz a instalação, tem que Não, deixar isso claro não pro pessoal. instalamos. Você que está ouvindo a gente aí e está mandando a sua pergunta para o 3022-9870, a Caixa Smart não faz a instalação. Você tem que ter o parceiro aí, que pode ser o Cadu aqui. Você dá um tipo de treinamento para as empresas parceiras? Você dá orientação? Sempre, Como é que toda funciona? orientação, todo o apoio ao treinamento. Porque não tem muito segredo instalar uma caixa de ar-condicionado como a nossa, que é fixado com parafuso na Mas e a fachada. garantia da fachada? Você dá a garantia? Isso. Como é que funciona? Cadu? São duas garantias, tá? Então, a minha garantia em relação à fábrica, nós oferecemos garantia do produto. É da caixa. Né, da caixa, são a estrutura da caixa, pintura, o que for. E aí a parte de engenharia já é com o Cadu, né, em relação à garantia da instalação. A instalação, no caso, o Cadu recebe uma orientação da Caixa Smart para se habilitar no formato de instalação. Exatamente. Se tratando de manutenção de fachadas, existem vários pontos que devem ser bem elucidados, né, para que todos tenham realmente a ciência daquilo que a gente faz. Fábio. O Fábio. O Fábio fornece o produto, da mesma forma que a Souvenir fornece uma tinta. Perfeito. Agora, para garantir realmente que o produto vai estar bem aplicado, existe-se, né, uma metodologia, existe um mecanismo, uma forma de ser instalado. Eu imagino, nunca fiz a instalação da Caixa Smart, fiz de outras. Acredito eu que a gente vai fazer logo. Sim, em breve. Mas eu já presumo, entendendo um pouquinho do que é uma fachada de uma edificação, que os parafusos devem ser inoxidáveis, os furos a gente deve aplicar ali um PU ou algum tipo de impermeabilizante para que a gente não tenha os problemas que a gente até tem. o kit parafuso, né? Perfeito. Até o kit de Olha que parafuso bacana, já achei isso vai com o muito produto. bacana. Parece aquele negócio da Apple que você compra, que quando você desembala vê um monte de kitzinho bacana. Só que a gente nunca viu isso para condomínio. Por isso que eu chamei eles para o programa. Porque realmente, assim, essa questão de você receber, imagina 1000 caixas, aí o cara bota parafuso diferente, bucha diferente e a coisa fica tão aleatória que no final não fica bom. Tem pergunta aí, Genones? Temos 2 áudios aqui já. 2 áudios de pergunta. Vamos saber, você que está ouvindo o programa, hoje é sobre patologia de fachada. Nós temos aqui uma empresa especialista em recuperação de fachada, com mais de 20 anos de experiência, e uma empresa especialista na instalação do suporte do ar-condicionado. Condomínio que tem e que não tem, lembrando que você tem que fazer projeto, aí você chama a BSB, que é melhor para você, tá bom? Tem problema não, né? Posso fazer meu merchan também? Solta a pergunta aí, Genunes. Bora. Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta para o programa da BSB condominial. Eu queria saber como que funciona a instalação das caixas Smart. A gente consegue instalar 100% pelo lado de fora, sem o operário precisar entrar em cada apartamento? Como que funciona essa instalação? E aí? Excelente pergunta. Instalar por fora, né? Quer saber? Tudo por fora, porque por dentro tem o transtorno das pessoas entrarem no teu apartamento, aquela confusão toda. Então a Caixa Smart já foge desse problema. Então a obra é toda externa. Então por fora, a empresa de engenharia com parafusos de inox vai furar a fachada e vai prender a caixa. Vai vedar, né, os furos de fixação para justamente impedir contra-infiltração, resolveu. A caixa já está pronta na fachada para colocar o ar-condicionado. É simples como isso. É simples assim. Já vem o kit, vem o formato e o tamanho.
Porque tem um negócio do tamanho, tem gente que bota muito sprinkler, condensador é grande, outra menor. Você tem formato padrão, você personaliza, como é que funciona isso? O síndico quer saber, meu amigo. Isso. E eu também quero saber. Nós temos vários tamanhos padrão desde Certo. máquinas de até 7.500 BTUs até 48.000 BTUs multiplit, Certo. como também fazemos projetos sob medida. Sob medida. Então você tem um formato padrão, várias medidas que você já estudou o mercado, tem certeza disso. Estuda isso, né? Sim, Você sempre. pega o fabricante e vê ali o que estão lançando, se é inverter, se não é. Isso. Então, E você também personaliza. Se o cara fala assim, eu quero um ar-condicionado redondo, aí você vai fabricar. Faz brise redondo também, não? perfeito, também. Fazendo qualquer Faz mesmo, negócio. faz mesmo. Eu também. falei de brincadeira, Mas, assim, pô. mas a gente sempre tenta ao máximo seguir o padrão, porque o padrão já atende muito. Reduz custo o padrão, né? Perfeito. Então, por exemplo, nesse mês agora de agosto, a gente vai lançar um produto novo, baseado já na nossa experiência de São Paulo e Brasília. Que a gente está vendo que nessas duas cidades, né, o multiplit, ou seja, uma máquina para atender 4 ou 5 ambientes, é algo que tem demandado bastante no mercado. Uma máquina única de condensadora que atende várias vaporizadoras. Perfeito. Né? Nós vamos fazer isso, nós estamos tendo um problema ali no Residencial Reserva Parque, vamos fazer um laudo agora super didático. Você que está com esse tipo de problema, pode mandar um WhatsApp aqui para a gente que a gente ajuda você. Olha. Lá eles têm uma caixa que eles instalaram na varanda da entrada do apartamento e com portas de alumínio. Então, o que eles quiseram? Criaram praticamente uma caixa de som que multiplica a temperatura e a vibração nas portas. Sim. O morador está reclamando, Cadu, de barulho, temperatura e ar-condicionado indo para manutenção antes do prazo de garantia. Eu até fiz um convite para o Marcelo lá, não sei se ele conseguiu ir, para a gente bolar uma solução para eles, para tirar justamente o problema é onde? No suporte do ar-condicionado. E o Reserva Parque Clube é um prédio novo aqui da Direcional em Águas Claras, que tem 1.000 unidades. São 9 torres, né? Receberam 6 só, tem mais 3 torres, são 150 apartamentos por torre, tudo de alto padrão, pessoal, muita gente boa. Doutor João, um abraço, doutor João que é o síndico lá. E a gente vai fazer agora um laudo específico na BSB Engenharia, trazendo a termografia dessa área dos patologias do ar-condicionado, a sonoridade e a incapacidade do suporte do ar-condicionado desenvolvido pela empresa de sustentar realmente o ar-condicionado de modo saudável. Ou seja, se colocar o equipamento, ou tem barulho, ou tem superaquecimento e ineficiência no equipamento. Acaba sendo um vício de projeto. Então, a gente entende que o seu produto, por exemplo, poderia resolver uma comunidade inteira. Retirar essas caixas com venezianas e colocar o suporte fixado ali, de modo que tenha boa ventilação. O que você acha da gente fazer uma visita lá e será que resolve? Fazer agora? Assim que Agora, terminar aqui, a gente depois já vai terminar pra lá. aqui, já cai para lá. Já vai lá. Aqui é ao vivo, pessoal. O programa é ao vivo, não tem essa não. Jean Nunes, temos perguntas aí? Mais áudio aqui e depois mais perguntas. Olha só, que beleza, vamos nessa. Nunes, bom dia. Fala, meu querido Diógenes, tudo bom? Beleza. Wilber Correia. Fábio, seja bem-vindo aí, tá? Deus abençoe, tudo de bom aí. Gente, Caixa Smart é uma boa caixa. Caixa Smart é uma solução aí para muitos condomínios aí que a gente está colocando a Caixa Smart em vários condomínios aí, junto com o Fábio, tá? E que Deus abençoe, viu, Fábio? Vai para frente aí, que com certeza vai ser sucesso, já é sucesso, né? Tá? Jorge, grande abraço, viu? Obrigado pela mensagem ontem, viu? Você é lindo. Tá? Valeu mesmo. Um abração para você, grande Wilber. O Wilber aí do Clube Síndicos, participando com a gente ao vivo, lugar fantástico. Se você não conhece ainda o Clube Síndico, digita aí, @clube com Bemudo Síndicos. Vou postar lá no Instagram daqui a pouco, @EngeDiógenes. Você tem que participar. O Clube Síndico é um ambiente maravilhoso, com telão de LED, cadeiras super confortáveis, espaço de podcast para você dar entrevista sobre os casos, coffee break lindo, uma equipe fantástica ali no prédio do Sind Varejista, lá no setor comercial sul, onde está rolando o nosso workshop. Hoje tem sorteio de brindes, tem gente sorteando até Pix no evento, cara. É mole, ontem sortearam um Pix de R$150 ao vivo para os síndicos, outro de R$250 e um jantar no Coco Bambu. Hoje a gente vai ter de novo essa mesma linha, um Pix de 150 da Caixa Smart, do Fábio, que está aqui com a gente, bora. um Pix de R$250, um coffee break fantástico, tem um sorteio da Obra Sul também. Qual que é o prêmio da Obra Sul? É Coco Bambu? A Obra Sul vai sortear um jantar no Coco Bambu, pô.
Coco Bambu Brasília, qualquer unidade que você quiser, você vai Exatamente. lá. Participou até o final do evento, a gente sorteia no final, é lógico. Direitos à apostila e certificados. G. Nunes, nós temos aí a participação do Wilber Correia. Valeu, Wilber, muito obrigado. Tem alguma pergunta, G. Nunes? Sim, tem a pergunta aqui do João Carlos, que é síndico do residencial Triunfo, Real Triunfo, para a Obra Sul. Qual é o maior diferencial da Obra Sul diante de tantas empresas de reformas de fachada? Muito boa pergunta. Eu poderia elencar aqui vários diferenciais que é aplicado na nossa rotina do dia a dia. Me conta dois, cara. Dois que bate no osso. Mas eu vou dizer um só que vale por todos. Olha aí. Nós, primeiramente, acima de tudo e qualquer coisa, nós trabalhamos com pessoas. Nós entendemos que processos são criados, geridos e executados por pessoas. Tem suporte para o síndico, então? 100%. Então, desde a abertura da licitação até a apresentação do orçamento e principalmente na execução da obra, nós da Obra Sul valorizamos muito aquele cara que trabalha com a gente, aquele cara que pendura na fachada, aquele cara que amarra a corda naquela ancoragem. Então a gente valoriza muito, não só, né, o processo, a execução em si. E porque nós entendemos que a partir do momento em que você valoriza aquela pessoa que executa um trabalho, ela vai executar um trabalho de maneira séria, de um compromisso muito maior do que o que de fato ele executaria apenas sendo jogado ali para executar uma função. Então, além de cuidar do nosso síndico, que hoje, né, até o Diógenes fala muito sobre isso, não é só um síndico, é o gestor patrimonial também, nós cuidamos também do nosso colaborador. E eu sempre elevo os caras, sempre digo para eles, porque enquanto eu estou aqui no ar-condicionado, falando sobre aquilo que a gente faz, é sobre aquilo que eles estão lá agora fazendo, cumprindo horário, executando os processos e fazendo cada ponto, cada etapa da metodologia que faz da gente realmente uma empresa diferenciada no mercado. Bom, muito obrigado, Cadu. Tem mais aí, G. Nunes? Tem sim, tem mais. Olá, meu nome é Lúcia, sou síndica de um condomínio na Asa Sul e tenho uma dúvida. Os moradores querem instalar suportes de ar-condicionado na fachada, mas alguns dizem que isso é alteração de fachada e precisa de um quórum especial em assembleia. Isso é verdade? Qual é o quórum correto? Aqui os caras são especialistas, não vou nem falar nada. O cara que é especialista em obra de fachada, o outro que é especialista em brise de fachada. O que você acha disso aí, Fábio? É ou não é? Que quórum que é esse? Conta da tua experiência aí. Falando nisso, você tem quantos anos de experiência nessa área? Desde 2014. Então, a gente começou junto, anos. então. Estamos com mais de uma década, quase, ó. Mais de uma década do negócio. O que você acha dessa pergunta aí? Olha, o primeiro ponto que a gente verifica disso é que existem alguns prédios, não sei se é o dela, que já tem ar-condicionado instalado como um francesa na fachada. Então, pela regra, não poderia, mas já tem. Já é uma alteração. Né? Já é uma alteração, só que já tem. Já tem. Então, ou seja, um caso como esse, tranquilamente, se você colocar uma caixa smart para padronizar, organizar essa bagunça, você não precisa ter 2/3. Por quê? Porque você só está organizando o que já existe, né? Melhorando. Então, porque pela regra, no fundo, qualquer alteração de fachada são 2/3. 2/3 mais um. Proprietários para... Exatamente. Mas isso está fácil agora, isso aqui está fácil porque agora você tem a assembleia aberta, assembleia permanente, né? Antes era muito difícil. Perfeito. Cara, eu fico impressionado, aqui em Brasília tem um negócio do povo morar fora, que tem que deixar a assembleia aberta 30 dias. Aqui uns 10 condomínios que eu participo aqui no DF, sempre tem esse negócio, o morador mora nos Estados Unidos, mora em Londres, mora em Camarões, o cara mora em um monte de lugar, e o síndico passa essa dificuldade, porque falta gente para votar. Às vezes o cara está de fora. Eu tenho aqui no Noroeste, por exemplo, que é o Montparnasse, que o cara mora fora já tem uns 5 anos e um outro cara mora no Sul. Tem apartamento aqui, deixa alugado, e aí não tem condições de participar da Assembleia, questão de conflito de horário, etc. E essa questão da modernidade, né, que trouxe essa tecnologia de assembleia aberta, facilitou muito para o síndico, né? E tem uma parada que eu quero contribuir, Diógenes, em referente a essa assembleia em aberto. É um ponto muito importante. Muita gente que ouve a gente aqui é síndico, né, é gestor condominial, mas tem muita gente que é morador também, né, que mora no condomínio. Certo. E é aquele cara que é o que vota, que toma a decisão se sim ou se não vai fazer ou não um projeto. E algo muito importante que o Diógenes mencionou aqui, que vale ressaltar, pessoal, é o seguinte: muitas assembleias que ficam em aberto, eu tenho observado com esses anos de experiência com condomínio, que na assembleia em si, eleva-se as propostas, apresenta-se os orçamentos, os diferenciais da empresa e abra-se a votação. No momento em que você abre a votação, aquelas pessoas que não conhecem a Caixa Smart, aquelas pessoas que não conhecem a Obra Sul ou a BSB,
elas vão ter como parâmetro apenas no aplicativo de votação o nome da empresa e o valor. E muitas vezes eu, estando do lado dessa pessoa, vou votar no mais barato. Então é um ponto que eu chamo a atenção do morador. Participe, pergunte, pesquise em que aquilo você... Sobre qual, né? Sobre a informação sobre aquilo que você está tomando Tenha mais decisão. interesse, né, Cadu, de Exato. estar na Assembleia. Normalmente o cara que dá mais trabalho na Assembleia é o cara que não participa. Isso, sempre. Ele sempre é do contra porque ele não entendeu o negócio. A gente ensina, a gente tem um curso de formação de síndico, que é o método Síndico Gestor de Patrimônio, que a gente fala. Estimula o morador. Ah, mas eu só tenho 7 dias. 7 dias eu posso publicar o edital. Não adianta 7 dias, precisa de 28. Comunica, chama o cara, porque muitas vezes o síndico quer fazer, mas ele não consegue porque falta quórum. Sabe? Por isso que a Assembleia Aberta é tão bacana, tá? Ô Fábio, conta pra gente, essa chegada em Brasília, você já montou sede aqui, já tá com representante, já tem quantas obras acontecendo? Porque eu sei que a galera me pede muito como engenheiro soluções para questões de fachada, e eu vou ter até uma Assembleia agora dia 15, onde eu vou apresentar a solução de vocês. Praticamente não tem concorrente, porque os sistemas são muito diferentes, né? O seu sistema é muito mais leve, mas o pessoal quer saber como fazer contato com a Caixa Smart aqui, o que pode contar de suporte, como é que está essa Operação Brasília aí? Essa operação, o Marcelo, que está aqui com a gente, ele é o cara comercial que está tocando esse nosso projeto. É um projeto que a gente está bastante confiante, então até o final do ano a gente está fechando algo em torno de uns 20 condomínios. Então estamos trabalhando para isso. Olha só. No Brasil são mais de 1.600. Então... 1.600 condomínios atendidos. Atendidos. Já clientes. É sucesso total, hein, cara? Sim, muita sim, coisa. são mais de 400 mil famílias que dormem todo dia com uma caixa de ar-condicionado nossa, né, no quarto. Então é muita Olha gente, só. tá? Então, e 100% dos condomínios aprovando. Né? Então, e é isso que a gente quer fazer muito aqui. Então a gente está justamente nesse momento instalando o primeiro prédio. Né, e a gente vai fazer questão que quem quiser visitar, dê uma passada lá, marque com o Marcelo, para ver como é que é instalado. Então a ver o pessoa produto. pode procurar o Marcelo. Qual o telefone, Marcelo? 69 619 8384 8384 8822. 8822 para agendar uma visita em locais que você já instalou. Perfeito. Pode conversar com o síndico, pode falar mal. Isso. Não, pode falar mal. Pode falar o que quiser, mal não vai conseguir. Porque Não vai conseguir, não. Não vai, não. O produto é protegido, é Por blindado. exemplo, você comentou até sobre questão de barulho, né? Sim, lógico. Então, pra você entender, na nossa caixa... Porque tem uns briscos que você coloca lá que o bicho fica tremendo. isso. Batendo tela. E A aí nossa não preocupação adianta, é tão grande com tudo que envolve que as nossas caixas, elas já são enviadas com uma manta acústica na base. Olha aí, Então, cara. justamente O cara botou pra uma manta conter acústica. vibração da O Wilber tá máquina. gostando disso aí, né, Wilber? O Wilber tá ouvindo aí, tem certeza que ele tá gostando de saber que tem até proteção acústica no brise do ar-condicionado. Você sabia disso aí? Você sabia dessa, Janus? Não sabia. Sabia dessa, Juan? Eu vou falar outra para Eu não, vocês. isso é novidade, hein? Nós somos a única empresa que faz teste de pingo d'água em cima da caixa para escutar o barulho do pingo da água. Olha só, agora o cara foi. minimizar o barulho Você da tem um água. laboratório, então você bota pra pingar pra ver se Isso. se incomoda o cara que tá no soninho. Perfeito. Por quê? Rapaz, Porque o geralmente cara é fera, hein? quem vai para um split, ele vai pelo silêncio. Lógico. Então, ou seja, não faz É um sentido. problema do ele- reserva que a gente tem. O pessoal tem gente que é muito sensível. Eu explico isso no podcast com o Thiago. Um abraço para você, Thiago. É um cara fantástico, podcast de engenharia condominial, inteligência condominial. E tem gente que tem uma sensibilidade 3 vezes maior do que o outro. A minha esposa é uma dessas, tem ouvido de lince, né? Escuta que é uma loucura. E eu durmo igual uma porta, entendeu? Pá, eu bato lá e tô feito, já era. Então você faz teste para essa questão de sensibilidade do pingo de chuva. Perfeito. Rapaz, eu já tinha falado disso aí, Cadu. Já. A gente Você já trabalha sabia dessa? com cobertura de vaga de garagem, né? E também, né, pela Sombrear. E a gente tem, dentro da nossa indústria, acho que tu até lembra, chegou a entrevistar a nossa indústria sim, lá. mas eu não cheguei nessa parte aí. A gente tem pingo d'água, não. tem um laboratório, a gente faz teste de Do arranque, barulho? teste de carga e também nas telhas. Não, aí sim, beleza. Sim, entendi. mas a gente faz o teste nas nossas telhas. Tem a telha Fala- de galvalume. Falando é nisso, uma, pessoal, pode falar. é uma Cadu. telha de zinco com liga de alumínio, pintura eletrostática em ambas as faces, proteção V, que faz ela ficar enrijecida. Então é uma solução, que é uma telha teoricamente Preparada. de galvalume, só que ela é mais acústica. Se comparada com a telha de zinco comum, ela é extremamente mais acústica. Se comparado com a telha termoacústica, aí não, aí ela faz barulho. Entendi. Então faz teste do barulho do pingo d'água. E você que está do outro lado, sabia disso? Fala, Genunes. Vamos no intervalo agora? Vamos no intervalo agora? Vamos no intervalo e daqui a pouco a gente volta para saber qual foi a melhor pergunta para você. Vamos nessa.
Fala você que está ouvindo a gente aí, síndicos do Brasil inteiro. Esse é o Mundo Condominial no programa Doses Milionárias. Mandar um abraço para o nosso amigo Leonardo Rabelo, que é o criador do programa. Entrevistas e matérias de conteúdo para você que está na Sala Brasil FM 99,7. Muito obrigado a sua participação. Tá cheio de perguntas aí, né, Genones? Sim, temos algumas perguntas. Olha só, manda uma pra gente aí. Vamos ver se Olá. alguém vai ganhar esse jantar da Obra Sul. Opa! Olá, bom dia, Cadu. O maior medo de um síndico ao contratar uma reforma de fachada é a obra atrasar ou o orçamento estourar. Como a Obra Sul garante que o preço e o prazo contratados sejam cumpridos à risca? Excelente pergunta. Agradecemos a você, Marcela, pela pergunta, que isso traz muita transparência para o nosso mercado. O que acontece muito, né, o que a gente tem observado que acontece muito é aquilo que a gente prevê para que não aconteça, que é de fato o cara cair para dentro de uma operação, cair para dentro de uma obra sem saber de fato aquilo que deve ser feito. Você está preparado? Sem estar preparado, sem saber de fato o que ele deve fazer naquela obra. Então, muitas das vezes que vem uma licitação, né, uma concorrência de preços, a gente vê que acontece muito do cara entrar, às vezes, até com a metade do nosso preço. Existe uma frase que eu nunca vou esquecer dela. O melhor nem sempre vai ser o mais caro, mas ele nunca será o mais barato. Isso é verdade. Agora, uma questão que também tem muito, acontece muito, e eu sou testemunho disso em casos que eu atuo, é a falta de qualidade no planejamento da obra. Tem gente contratando obra de fachada por aí, ô Genunes, sem levar em conta as pingadeiras, a remoção e a reinstalação do SPDA, a calafetação das bordas de janela em profundidade. Não é só passar o silicone por fora, você tem que fazer uma raspagem, uma limpeza e depois aplicar em profundidade. São 2 camadas, pelo menos. E o pessoal contrata a gente para fazer a fiscalização, quando eu vou olhar na planilha, não tem. O cara contrata a aplicação de uma argamassa na fachada, presta muita bem atenção você que é síndico, que essa aqui é gratuita, hein? O cara pega a quantidade de material, Cadu, referente a uma demão de argamassa polimérica, por exemplo, que tem a função impermeabilizante. Mas uma demão não resolve, o Fábio. Sabe por quê? Porque uma demão ela é prevista para 3 milímetros. Precisa nivelar, né? E você precisa nivelar. Se você fez um tratamento de lixar, você vai ter variações de 4 a 6 milímetros de profundidade. Se o cara for bom, se for ruim, ele come o reboco. Exato. Aí o que acontece? Você faz a previsão de 2 aplicações, de 2 demãos com argamassa polimérica, vai cobrir no máximo 4 a 5 milímetros. E você precisa, às vezes, de 7. Aí falta o quê? Material no meio da obra. Aí vem os aditivos. Aí vem os aditivos. E o pessoal fala, não, mas é assim mesmo. Não, não é assim não. Você que está fazendo obra de fachada, deixa eu te falar um negócio. Mais de uma década eu faço isso nos condomínios. E normalmente o aditivo é erro de planejamento. Ou você quer fazer tudo sozinho, tá? E você não precisa. Hoje mesmo tem um workshop lá no setor Comercial Sul, no Palácio do Comércio. Você pode participar, você vai entender sobre isso lá. Na prática, você tem que entender como é o síndico não pode ficar dizendo eu não sabia, né, Fábio? Sim. Não tem jeito. Então, quando é bem planejado, Cadu, fica muito mais fácil para você equiparar as planilhas. Com certeza. Né? Você não pode contratar numa planilha, Genunes, banana e na outra abacaxi. É verdade. Porque o preço é diferente e o produto Exatamente. é diferente. São outras perspectivas, né? Mas, Cadu, eu estava falando aqui com o Fábio que o pessoal sempre fica falando que é caro trocar os brises, né? Mas depois fica todo mundo feliz. Você tem esse testemunho aí, não? Tem, gente, muitas das vezes, mas muita, quase todas, 99,9% das vezes. Nós, moradores, vou me incluir porque também sou morador. Nós, moradores, quando chega a conta no boleto de condomínio ou chega uma taxa extra ali, Investimento. a gente já entende, poxa, o síndico já ganha tanto dinheiro, o condomínio tem dinheiro, eu vou me incluir, mas eu não penso assim, tá? Então a gente topa muito com essas situações em assembleias, quando a gente é convidado para explicar, né? Dar explicação técnica. Achando caro, né? O pessoal acha caro. Só que eu vou trazer você hoje para uma reflexão. Hoje, em média, eu tenho dados, viu, Joyce? Mais ou menos em média. Obviamente, varia de reforma por reforma. O cara entende de dados, que o Cadu é engenheiro eletricista, sabia disso? Mas, em média, a gente tem aí, por apartamentos, numa comunidade aí de 12 a 15 pavimentos, o de custo de 10 mil a 15 mil reais uma reforma predial. De por fachada, apartamento, de fachada. Já colocando o brise do Fábio? Não, sem o brise do Fábio. Com o brise do Fábio vai ficar aí uns 50. Ô, brincadeira. Ficou caro agora, hein? E, Fábio, você também tem esse testemunho. O pessoal acha ruim a taxa de ordinária de fazer a manutenção, mas depois vem aquela alegria, né? Mas olha só, antes de passar a palavra pro Fábio aqui e passar o microfone para ele, a gente estava debatendo aqui agora no intervalo
E todos vocês que têm um orçamento da Obra Sul no seu condomínio, entre em contato com a gente, cita que você tem interesse nos produtos Caixa Smart. Nós acabamos de fechar uma parceria muito boa com eles aqui, no qual você que é cliente ou quer ser cliente Obra Sul, vai ter como a nossa mão de obra a instalação do produto dele e o produto dele dentro do escopo da sua obra com preços acessíveis e melhores do que está sendo oferecido no mercado. Água e os caras já fizeram uma parceria. Esse ambiente condominial vapt-vupt, o cara é avião demais. Como é que foi isso aí, Fábio? Conta aí. Como é que foi esse combinado? Porque nós queremos entregar o melhor para o condomínio. Né? Então estão fazendo dupla agora. Perfeito. Caixa Smart e Obra Sul. Contratou um, tem desconto no outro. Vamos embora. Aí o síndico acha bom, né? Fala aí, mas essa experiência que você tem aí, o pessoal fica falando que é caro, que é isso, que é aquilo, mas no final você tem 1.600 condomínios, não tem como só ser caro, tem que ter eu vejo uma valorização do patrimônio. O que você tem de experiência nisso? Isso. Depois que instala? Quando a gente instala, né, faz a manutenção na fachada, instala os nossos caixas de ar-condicionado, eu posso falar com certeza que 100% dos nossos condomínios têm valorizado. Você sente que a galera fica mais feliz do que sofrido ao pagar a taxa? 100%. Por quê? Porque, primeiro, várias situações o pessoal queria utilizar um ar-condicionado diferente, queria escolher o ar-condicionado. Né? Às vezes ele nem pode escolher. Então, depois que coloca a nossa caixa... Tem a demanda elétrica também, né? De potência. Isso. Né? Então, assim, depois que instalou a caixa, ele pode colocar o ar-condicionado que ele quiser lá dentro. Então, ou seja, primeiro, ele fica livre, né? Porque o Brice vai ficar com formato único, né? Então... Perfeito. E lá dentro cabe um monte de coisa. Como eu disse, máquinas de 9.000 a 48.000 BTUs. 48 cabe mil BTU. muita Pensa coisa. num apartamento grande, hein? Perfeito. Rapaz, você que está aí no alto padrão, aí com 200 metros quadrados... Deixa de ser usar... o quarto e vira uma câmara fria. Mas você está aí no alto padrão, você vai ter um ar-condicionado 48 mil BTU. Dá para colocar aí. Aqui em Brasília tem muito, hein? Você que está ouvindo a gente aí, coloca aí, @Caixa Smart. Caixa mesmo, CAIXA, não é isso? Isso. Smart. Você vai ter acesso às promoções do Fábio aqui através do Marcelo, que é síndico e representante da Caixa Smart aqui no Distrito Federal. Como é que é essa parceria que vocês fecharam aí? Então, estávamos falando aqui agora no intervalo, né, Genunes? Genunes ele provocou. Ao vivo e a cores. O que vocês vão oferecer aqui? Acabei de falar com o Marcelo aqui, pô. O Marcelo já é um parceiro, tem indicado condomínios. Tem problema na fachada? Tem. Assim, gente, problemas sempre vai existir. O que vai diferenciar uma empresa de outra ou de um produto de outro é como ele lida com esse problema. A cada momento da sua vida você vai enfrentar um problema. A todo momento você tem um problema, mas o que faz a diferença é como você vai atuar para desenrolar aquele problema. E muitas das vezes, um problema ele vem escondido de 3, 4 oportunidades por trás dele. Então, a grande oportunidade que a gente traz hoje para vocês é problema, né? Vai reformar a fachada do prédio. Eu vou, inclusive, estou com orçamento, Joyce. Inclusive, recentemente, acabei de atualizar para a síndica que vai chamar a assembleia, ali no Ceilândia. Vou manter em sigilo o nome do condomínio aqui para preservar o meu comercial. Mas ela já pediu, e lá tem a oportunidade de colocar a Caixa Smart. Além de valorizar a edificação, fazer com que naquele ponto onde existe um complexo com 4 condomínios junto, o dela fique diferenciado, além disso, a gente resolve um problema, porque hoje os caras querem colocar ar-condicionado na sala e não tem lugar. Né? Então, a parte elétrica parece que já fez até a validação, aceita outros caixas, outros equipamentos, porém não tem um local para colocar condensador. A questão da parte elétrica é muito importante. Ontem lá no workshop a gente teve aula com o engenheiro Rodrigo Cardoso. Um abraço para o Rodrigo, da Rodsol Elétrica Predial. E é um cara que é muito famoso aqui no DF. Ele é o cara que fez a expansão do Parque Shopping, ele é o cara que dá suporte continuado para o Banco do Brasil, o cara que trabalha com ginásio, com estádio, Mané Garrincha, ele faz a fiscalização e o planejamento das partes de infraestrutura elétrica. Você que está no seu condomínio, sobre a parte de fiação e a dimensionamento de carga, tem condomínio que não tem a capacidade elétrica do ar-condicionado. Você pode fazer um estudo de carga, uma análise, igual a gente faz dos carros elétricos, e pode dimensionar essa energia, levando com um projeto de arquitetura de ar-condicionado no modelo da Caixa Smart. Você faz a leitura do projeto, Fábio? Sim. Você faz a preparação do BRIS específico com a leitura do projeto? Sim. Podemos analisar o projeto. A gente verifica tudo, né, o que o condomínio tem de informação e ajuda ele justamente a resolver problemas que possam surgir para ele ter essa estrutura. Então, vou fazer uma ideia aqui. Você que está com um projeto de alteração da sua fachada, modernização, retrofit, manutenção,
que quer uma proposta da Caixa Smart para saber, só de curiosidade, quanto ficaria para instalar os Breezes no formato da Caixa Smart, você pode mandar um WhatsApp para mim no 61996989009, que eu vou mandar o seu contato aqui para o Fábio, ou você pode entrar no Instagram e falar com o Marcelo também, @Caixa Smart. Tem o telefone do Marcelo? Eu vou colocar no vídeo aqui embaixo no YouTube. E lá no Instagram a gente vai colocar uma chamada sua, tá bom, Marcelo? Chamando essa galera. Manda o projeto para eles, você vai mandar para o seu time, e o teu time analisa um perfil de caixa para aquele condomínio específico. Perfeito. Personalizado, é isso? Perfeito. Faz de várias cores também, porque eu só vi branco. É branco só que você faz? Não, trabalha branco, preto e bronze, que são cores realmente E se quiser utilizadas pintar de nas quadrilhas. amarelo, A gente- café, A gente teoricamente poderia fazer. tons pastéis. Isso, mas a gente não orienta, sabe por quê? Porque, por exemplo, numa manutenção, você vai ter que fazer uma repintura. Você vai numa loja de material de construção, comprar tinta para alumínio. Lá você vai achar branco, preto e bronze. Você não vai achar amarelo. Porque é tudo Você não de vai achar alumínio, vermelho. então, a sua caixa, É, né? porque a caixa é toda de alumínio. Toda de alumínio. Pintura eletrostática? Eletrostática. Eletrostática. Isso é importante, Marcelo. Fala aí falou- dessa pintura eletrostática. Marcelo O Cadu falou... entende disso aí porque ele é um cara que representa a Sombrear aqui em Sombrear Brasília. Inclusive, aproveita para falar da tinta eletrostática e da inauguração da Sombrear. Vai ter aqui no Vicente Pires um galpão próprio, se eu não me engano. Excelente. Pintura eletrostática é uma tecnologia, né? É o tipo de pintura hoje que mais dura no... Não existe outro tipo de metodologia de pintura, revestimento, melhor do que a feito pintura com camadas eletrostática. químicas, né? Isso. Explica aí. Ele é uma tinta pó que ela... Primeiramente, É um pó. o produto, né, que é onde vai ser aplicado, ele recebe uma purificação, a gente chama de purificação, onde é aplicado... Depois dessa purificação, você nem pode tocar na peça, porque a gordura que tem na tua mão já Vai ficar lá. fica lá e vai afetar no desplacamento daquela pintura, que ela fica rígida depois, né? E no final do processo, onde ela vai para uma estufa, queima 20 minutos ali a 220 graus, ela fica totalmente rígida e acoplada na superfície. Então, ela vira parte do metal, Ela praticamente. vira praticamente isso. Ela legal, tem legal, uma permeabilidade no metal, onde ela fica realmente grudada, digamos assim, na superfície. E no caso dele, alumínio, né? É uma pintura eletrostática alumínio. Então, esse produto é o que a gente utiliza hoje na Sombrear, em todos os produtos que a gente instala. Toda cobertura bacana. de vaga de garagem, seja ela com telha ou com sombrite, a gente utiliza 100% pintura eletrostática. Por que eu sei? Porque nós temos a nossa própria pintura. A Sombrear, né? Que você faz a isso. Sombrear. Vai Exatamente. inaugurar aqui em Brasília? Que dia que vai ser? A Tem Sombrear uma de festa Brasília pra já você. está rodando aqui. E a gente vai fazer a inauguração oficial, né? Nós temos no nosso galpão lá um showroom, teremos uma sala de café, sala de reunião, um local para fazer podcast também lá, viu, Jorge? Olha só, o temos síndico um ganhando auditório. espaço em Brasília o Temos tempo um auditório todo, meu lá amigo. também Cada de hora 40 tem um pessoas. lugar. Com auditório climatizado para 40 pessoas ali, com telão, com sonorização acústica, enfim, um negócio de qualidade bacana. Gente, a gente trata de business aqui. Essa é a grande verdade. Eu quero vender, o Marcelo quer vender, o Jorge quer vender. A todo momento a gente quer vender. Mas isso é o que eu sempre falei até esses dias. Se você focar apenas na compra e na venda, tudo aquilo que você está fazendo perde um pouco do propósito. E o nosso propósito como empresa não é apenas a venda, é sim, de fato, um compromisso com a valorização e a evolução do mercado condominial aqui em Brasília. Esse é um compromisso social que a gente assume, né? A gente sempre fala de venda, todo mundo tem empresa, mas é o compromisso, o propósito que existe por trás disso, né? Eu acho que o Fábio tem conta um pouco dessa história aqui. Como é que você surgiu com esse produto, Fábio? Porque não tem como você construir uma empresa válida, um programa como o Leonardo construiu aqui, sem você ter a parte de servir humanamente as pessoas, exato, né? Não é só a parte do dinheiro, igual o Cadu falou ali, só de vender um produto, mas eu acho que faz parte de construir uma história, né? Como é que surgiu a história da Caixa Smart aí? O que você resolveu resolver de problema no mundo? No passado, a Caixa Smart era uma outra empresa e fazia manutenção de fachadas, similar ao nosso amigo Cadu. Então, a gente instalava várias estruturas que existiam na época para refrigeração. Só que nenhuma delas era preparada para o split, a não ser os prédios novos. Você instalava dos outros? Eu instalava dos outros, isso. Rapaz, olha então, só os prédios novos tinham o direito de usar um ar-condicionado split. Já os prédios antigos não tinham esse direito. Não tinha. Então, agora tem, isso né? foi que incomodou a gente. Agora tem. Agora a Caixa Smart agora tem. Isso foi Olha o aí. motivo de ter nascido a Caixa Smart, justamente para poder pegar os prédios antigos, modernizá-los, para eles poderem utilizar um split igual a um prédio novo, com a estética bonita e segurança. Então, o prédio mais antigo, que não tinha aquela condição, você olhou para aquilo e falou assim, eu vou criar uma solução para esse negócio aí. Perfeito. E aí surgiu assim a Caixa Smart. E aí surgiu Onde a tinha um Caixa Smart. problema, achou a oportunidade. E a sua, Cadu, como é que é o negócio da Obra Sul? Porque já tinha uma empresa que chamava Palmer, se eu não me engano, Exato. você fazia
obras e tal. O que a Obra Sul trouxe? Qual foi o problema que elas resolveu resolver? O problema que a gente resolveu resolver é muito bom. Vou carregar esse negócio. A gente faz isso. Eu resolvi o problema do síndico que tinha dificuldades em planejamento, contratação e fiscalização de obras. Hoje eu dou um suporte completo para ele, desde livro, aulas, até curso de formação, e vamos lançar agora na Unasíndica a nossa pós-graduação de gestão patrimonial, porque ele responde com o CPF dele sobre erros de gestão. Mas ninguém ensinou para o cara a gerir a edificação, era só a contabilidade, pagar boleto e prestar conta. Exato. Agora não. A gente sabe que valorizar o patrimônio, colocar um brise, fazer uma obra de fachada, fica atrelado a quem é o síndico naquele momento. Então a pergunta que fica para você: que problema você resolveu resolver? Nós resolvemos problemas todos os dias dos clientes, né? Que é trazer uma reforma sem dores de cabeça. E muitas das vezes a dor de cabeça vinha da onde? Da mão de obra. Vinha da maneira com que era executado os processos, que hoje os nossos colegas aqui, nem de concorrente não, nossos colegas locais aqui, têm também e é recorrente. Como que o Cadu buscou essa solução? Nós tínhamos a Palmers Engenharia, onde a nossa mão de obra, a gente ficava em cima, a gente tinha um acompanhamento, porém, a nossa mão de obra não era tão especializada quanto ela é hoje. Mas, pô, Cadu, o que vocês fizeram de diferente se pessoas são pessoas em qualquer lugar? Processo, muito bem. Processo. É isso que aconteceu. Eu fui no Espírito Santo, sentei com o Douglas, um abraço pro Douglas se ele estiver ouvindo a gente, o fundador da Obra Sul há 20 anos atrás, onde ele implantou e implementou inúmeros processos, desde o processo de contratação de mão de obra até o processo de limpeza. Tem algumas máximas que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é uma delas, por exemplo, quem conversa não faz guerra. Então, um dos grandes fortes, conversa e comunicação o tempo todo com o síndico. E quem comunica não se complica. Então, comunicamos o que vai ser feito, como vai ser feito e aonde vai ser feito. E no outro dia a gente avisa o que foi feito, como foi feito e aonde foi feito. Então, isso é um grande diferencial. Mas o que trouxe nós a trazermos a resolver um problema que era nosso e de tabela era do cliente, é de fato essa especialização e profissionalismo na mão de obra. Hoje, Jorge, a gente tem aí uma fila de umas 40 a 50 pessoas na nossa ficha de contratação, na fila mesmo para contratar. Certo. Então nós temos desejo hoje, geramos desejo no colaborador em trabalhar na empresa. Aí eu te digo, o cara que tem vontade de trabalhar nessa empresa, que paga certinho, paga em dias e paga bem, não vai executar um bom trabalho? Com certeza. Mas a equipe tem que ser treinada, monitorada e premiada. Você concorda, Fábio? Exato. Perfeitamente. Senão não dá resultado. A equipe tem que ser preparada, treinada, monitorada e premiada o tempo todo, né? Primeiro você orienta, porque a pessoa está desorientada, não tem como. Depois que você orienta, você treina. Depois que você treina, você monitora. Depois que você monitora, você premia ou disciplina. Isso. Esse é o procedimento. Quer aprender mais sobre isso? Entra no nosso Instagram que tem vídeo toda hora. G Nunes tá levantando a mãozinha, diz que tem perguntas ali. Vamos lá, participação ao vivo para você, tá valendo jantar no Coco Bambu e uma cafeteira. Como é que é? É um jantar no Coco Bambu das duas empresas, é isso? É o jantar no Coco Bambu e uma cafeteira. Pô. E uma cafeteira? Isso. Muito bem. E lá no workshop tem mais, né? Tem mais. Tem mais. Para um síndico, você nunca perde. Se tiver com a gente, tá sempre ganhando. Muito bem, a última pergunta é o seguinte: em caso de pintura de fachada, qual seria o melhor tipo em relação à qualidade, preço, garantia e manutenibilidade? Olha, isso aí é profissional. Quais são as novas tendências de reformas de fachada? É o Gustavo Nazário. Gustavo Nazário. Excelente. Essa pergunta é uma pergunta dupla aqui, né, Jorge? Bem cheia de detalhes. Exato. Mas olha só, para a gente que está no mercado e está acompanhando e vendo a evolução e as planilhas, vamos dizer assim, de engenharia, nós observamos que mudar a texturização do material que é aplicado na fachada caracteriza-se uma alteração da fachada, o que é um pouco óbvio. Mas nós, como empresa, se pudéssemos orientar uma edificação hoje a seguir um tipo de revestimento, a gente indicaria a textura rolada mesmo, com uma tinta impermeabilizante, uma tinta emborrachada, o que vai prolongar, facilitar a manutenção, né, dessa fachada, prolongar a vida útil dela. Agora, em relação a cores, a gente está tendo uma paleta bem abrangente, né? Tendências da moda, tendência da moda. Hoje você vê mais ou menos as cores mais cinza, né? Algo mais... Vou te
explicar. Tem a questão de refração da luz, viu, Genunes? A quantidade de luz recebida e a quantidade de luz devolvida. Hoje o pessoal usa muito o cinza claro, o marrom claro, o verde claro, um pouco mais de tons pastéis que está na moda, é o famoso dress code da construção civil. Eu acompanho muito, isso é quase uma revista Vogue, né, de prédios. E vai mudando o padrão, é sério, é sério. E a questão de brisa, você pode ver os novos prédios em Águas Claras que eles trazem essa tendência. E você que está no seu condomínio, para fazer essa alteração, 2/3 mais 1, mas sempre vai ser mais fácil com o projeto, com a explicação e a previsão de custos. Você recebeu agora uma consulta gratuita da Obra Sul para o seu condomínio, para levantar o planejamento orçamentário, e também da Caixa Smart, que estão juntando força aqui no DF para a instalação dos brises. A gente tem que agradecer todo mundo agora, que está dando o nosso horário aí, né, Genunes? Vamos deixar para você. O brinde vai para aquela pergunta que você achou mais interessante. Qual foi? Foi do áudio, do texto aí. Não, manda aqui para mim que a gente vai entrar pelo WhatsApp, manda aqui o número e vamos entregar o brinde do sorteio. Estamos esperando você mais tarde lá no nosso workshop no setor Comercial Sul, no Palácio do Comércio, workshop de engenharia condominial, tecnologia, empresas de obra, palestras. Fala, Janunes. Para responder a pergunta, tem um minuto, chegou. Tem mais uma? Vamos nessa, vamos nessa. O minuto final. Esse programa é para... Condomínio Reserva Parque Clube. Nossa laje técnica tem dado muito... Nossa laje técnica tem dado muito trabalho. Você acha que é viável colocar o ar para o lado de fora, sendo que nosso prédio não é alvenaria? Essa pergunta, ela é de Meia Pituba. Edmeia Pituba é super interessada, estava com a gente no workshop lá. Dinéia, obrigado pela participação. E sim, a gente já levou o Marcelo lá, fez uma análise dos projetos de arquitetura e é possível transferir. É aquele caso que eu te falei do ar-condicionado que a construtora fez que dá barulho e temperatura. Não fica bom. Apartamento de alto padrão, gente, como é que faz um projeto daquele ali? Então, Edneia, a gente vai fazer essa visita para você, Edneia. Vou levar lá a Caixa Smart para fazer a leitura do seu projeto da fachada e propor uma alteração do ar-condicionado. Ao invés de ficar dentro da varanda, Fábio, ele ficar do lado de fora. Perfeito. Só que lá tem umas decorações, viu, Genunes? Uns acabamentos maravilhosos lá, é muito bonito o prédio, o pessoal tá de parabéns. Edneia, obrigado, mas é possível sim personalizar o seu projeto. Vou pedir o seu projeto de arquitetura, pode mandar para mim no WhatsApp aqui, e a gente manda para a Caixa Smart analisar o suporte pelo lado de fora do prédio, que é a sua especialidade, né, Fábio? Sim, perfeito. Vai resolver esse problema e vai conseguir usar ar-condicionado, aproveitando a área interna do apartamento para usar a área interna. Bota uma churrasqueira, né? Nem que seja elétrica. E não para colocar a máquina de ar-condicionado. É isso aí. Ó, e vai ter inauguração, viu, Genunes, da Sombrear aqui no mês de agosto, o Galpão em Vicente Pires, mais um espaço aberto para o síndico para fazer cursos, palestras, live, criar movimentos na sindicatura cada dia mais valorizada no Distrito Federal. Exatamente, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, Genunes, muito obrigado ao programa por receber a gente aqui. E nós, né, da Obra Sul e da Sombrear, ficamos à disposição. As nossas redes sociais, acompanhem nossa rotina, nosso dia a dia, sombrear.df e obrasul.brasília. Deixa o seu recado. Então, muito obrigado pelo espaço. Então, a gente quer modernizar vários condomínios aqui na região, tá? Então, conte com a Caixa Smart, @Caixa Smart no Instagram, tem um monte de vídeo, um monte de coisa lá para você dar uma olhada e conhecer melhor. Pois é, foi mais um Doses Milionárias com o Mundo Condominial, um programa de portas abertas para você tirar dúvida, fazer perguntas e concorrer a prêmios e participações. Meu nome é Diógenes Suete e essa foi mais uma edição do nosso Mundo Condominial. Obrigado a você, solta a vinheta, Genunes, e vamos para a próxima, né?